CETEP, Centro de Estudos de Terapia e Psicanálise, e também sou presidente da Associação Nacional de Terapeutas e Psicanalistas Clínicos. Eu sou apaixonado pela psicanálise, minha missão é ensinar sobre a saúde mental, e eu tenho uma grande inquietude de não ser relevante à vida dos outros. Então, o meu objetivo de vida é inspirar outras pessoas para que possam, através da psicanálise, trabalhar a saúde mental. Essa que é o meu objetivo de vida, e por isso eu aceitei estar aqui batendo papo com vocês, com muita alegria. Uhum. Legal, então pode ficar à vontade para falar com a Não, gente aí mas sobre. vocês se apresentem para o pessoal do CETEP, aí, que está aqui na live. Diga o nome de vocês, quem vocês são. Bom, eu me chamo Newton, né? Como a gente falou agora há pouco. E eu sou a Mônica. Somos psicanalistas, estamos em formação ainda, mas já estamos atendendo, temos um pessoal e temos esse projeto, esse trabalho de trazer lives todos os meses, né? Todo mês a gente tem uma live com um profissional diferente, trazendo algum tema, algum assunto que é relevante para as pessoas, né? E tem bastante pessoal da gente aqui, minha mãe está aqui também, que também é psicanalista, né? Tem um pessoal legal e estamos juntos aí para hoje aprender sobre esse assunto que é tão importante. Ah, legal, que bom. Vamos lá. Márcio, como que a psicanálise vê a questão do suicídio? Suicídio é uma questão que tem preocupado muito a humanidade e parece que virou uma pandemia social, né? No entanto, para nós psicanalistas, nós temos que ter uma ideia, uma abrangência maior sobre o tema. Nós temos que pensar não em como prevenir só o suicídio, mas por que o aparelho psíquico está tão desmobilizado, tão pouco equipado, que não consegue mais lidar com a pulsão de morte, com o desejo de morrer, com o desejo de extinção. Porque todos nós temos instintivamente uma pulsão e um desejo de morte. Né? Porque diz assim, não, eu adoro viver. Claro que a gente adora viver. Mas quando a gente diz assim, ai, que vontade de descansar, ai, que vontade de não sofrer mais, ai, que vontade de não ser eu, ai, que vontade de ser outra pessoa, né? Então todos nós temos esse desejo do não sofrimento. E o não sofrimento é a morte, né? E para nós, psicanalistas, o que leva a gente a não querer se matar é que existe em nós um narciso saudável. Ou seja, existe em nós um ego estruturado e aquilo que nós pensamos sobre nós e parte dos nossos desejos que vem em direção ao eu, né, nos dão uma alegria de viver. Então, acho que a gente pergunta não por que não morrer, mas a gente pergunta como psicanalistas por que viver. É o contrário. E a psicanálise sempre vai pensar fora da caixa, né? Ela vai pensar de outra maneira. Então, o que a gente pensa é por que a humanidade está com a mente tão fraca que ela está mais vulnerável a essa questão do suicídio? Suicídio é uma característica da nossa espécie, é uma característica humana. Mas suicídio sempre existiu. Exemplo, você tem Cleópatra que se matou. Mas parece que nessas últimas gerações isso tem se acentuado. Talvez pela nossa incapacidade de lidar com frustração, talvez pela maneira e pela ideia que a gente tem de felicidade o tempo todo, pela incapacidade de lidar com o sofrimento. Então, o nosso aparelho psíquico, a nossa mente, está menos equipada para lidar com essas frustrações e parece que isso está fazendo com que o suicídio vire essa pandemia que a gente tem hoje, né? Então, a psicanálise ela não vai pensar por que não morrer, ela vai trabalhar por que viver. Eu acho que essa que é a grande questão. Por que a gente está nesse mundo? Porque existe um prazer, existe na nossa linguagem psicanalítica, um gozo em estar vivo. Tem um prazer em estar vivo.
Vou fazer uma figura de linguagem para a gente entender, tá? Uhum. Ah, estou sofrendo demais. Ah, como eu queria não sofrer mais, como eu queria não ter boleto para pagar. Ai, como eu queria não estar mais num país que ficasse toda hora discutindo sobre Lula e Bolsonaro. Ai, que vontade de não viver mais essas coisas. Então, eu acho que é melhor morrer. É melhor morrer, porque tudo para mim perdeu o sentido. Aí eu respiro e penso, será que eu quero morrer mesmo? Aí eu digo assim, mas vão lançar a terceira temporada de La Casa de Papel. Eu tô curioso para saber o que vai acontecer. Então não vou morrer não, porque eu quero ver a terceira temporada de La Casa de Papel. Quando Lacan vai falar do suicídio, Lacan vai dizer que o suicídio é o não querer saber. Uma pessoa que pensa em se matar é uma pessoa que não quer aprender mais nada, não quer evoluir mais nada, não quer se desenvolver em mais nada. Então, esse não querer saber é que leva a pessoa à ideação suicida. É lógico que a gente tem agravantes. Por exemplo, há uma ligação muito forte entre suicídio e abuso infantil. Os nossos pacientes que chegam relatando o seu histórico com abuso infantil, praticamente todas essas pessoas que foram abusadas na infância, que tiveram uma iniciação sexual traumática na infância, desenvolvem ideação suicida. Eu acho que talvez a nossa grande dificuldade é colocar o suicídio tudo numa mesma bacia, sabe? Tudo do mesmo jeito. Já que nós estamos tendo uma conversa com psicanalistas, né? Nós temos que colocar o suicídio dentro da estrutura clínica. Uhum. A estrutura clínica é uma resposta que nós damos à castração, que nós damos à frustração, ao não. E essa resposta para Freud pode ser neurótica, psicótica, psicopata, uma mistura de estruturas que é o borderline. Então a gente poderia ter, exemplo, o suicídio neurótico. Eu vou me matar porque isso é um menor sofrimento. Porque o neurótico é aquele que sofre pelo pensamento. Então parece que quando eu me mato, eu me livro do sofrimento. Então nós poderíamos ter isso. Nós poderíamos ter um segundo suicídio, que seria um suicídio psicótico, que é um suicídio puxado para a loucura. E como nós psicanalistas colocamos a melancolia, que é a doença da tristeza, que no senso comum seria a depressão profunda. Então, a depressão profunda, que é aquela morte porque as pessoas estão doentes pela depressão, entraria nesse suicídio psicótico, que é um suicídio causado por uma incapacidade simbólica de viver na realidade. Tá? Nós teríamos um terceiro suicídio, que é o suicídio psicopata. Eu vou morrer porque isso faz parte do meu ritual de controle. Vou morrer para fazer o outro sofrer. E o outro vai ficar toda hora pensando que eu me matei por causa dele. Ou os caras que entram lá em Osasco, matam um monte de criança no colégio e depois se matam porque eles não querem ser presos e se matar faz parte do ritual perverso deles de poder. Aí mistura de estruturas. A gente teria o suicídio borderline. O borderline é uma estrutura clínica que não consegue controlar os impulsos. Como nós temos desejo de vida, desejo de morte, ou tanto outros desejos que a gente se controla e a gente tenta ser comedido nesses desejos, o border não consegue. Então, o suicídio border seria por um descontrole. Me deu um surto, um trem doido e um nervosismo e eu tentei me matar. Se você, eu vou me jogar do prédio, ele é border. Você vai lá, você segura ele e ele se acalma, ele não quer mais se matar. Uhum. Então, a gente tem que colocar o suicídio dentro dessas estruturas, como psicanalistas. É isso. Uhum. Muito bom. E o suicídio é um ato, uma outra pergunta, tá?
o suicídio é um ato de desistência, mas de que exatamente? Da vida, das pessoas ou de si mesmo? Encaixa no que você acabou de falar. Eu acho que o Lacan está certo. É uma desistência de não querer saber. Sabe aquele trem assim? Ah, você tem que melhorar. Eu não quero saber de melhorar. Ah, você tem que evoluir. Eu não quero saber de evoluir. Sabe, o não querer saber? Eu acho que isso. Bem, mas já que a gente está falando do Lacan em relação ao suicídio, ô Mônica, o Lacan ele vai dizer que o suicídio ele não é uma ação, mas que o suicídio é um ato. Uhum. Um ato é diferente de ação. Um ato quer dizer uma ação que representa algo. Um ato é estou aqui fazendo uma passeata porque eu estou querendo comunicar alguma coisa. Então, o suicídio, para Lacan, seria um ato falho. Eu não consigo dizer o que eu quero dizer, aí porque eu não consigo dizer o que eu quero dizer, eu digo tentando me matar. Uhum. Então, seria um ato falho. O que um psicanalista faz? Tenta descobrir o que o paciente quer dizer, para que se ele disser, talvez não precise mais se matar, porque já foi dito. Porque o suicídio seria uma incapacidade da linguagem, ou seja, uma incapacidade de dizer. Eu não consigo dizer porque não sei dizer, eu não consigo dizer porque não cabe dentro da linguagem, ou seja, não existem palavras que consigam expressar o que eu estou querendo dizer. Então, aí, o que seria? Como se quem comete suicídio fosse um ator de uma peça que quer representar algo, entendeu? Então, essa ideia do Lacan eu acho muito legal, muito bacana. Então, quando a pessoa, no discurso analítico, consegue dizer aquilo que é indizível, e de alguma forma ela consegue dizer, então ela é uma palavra amordaçada que, quando proferida, produz cura e liberta a pessoa da ideação suicida. Interessante, Muito bacana. interessante, sim. Como é que Ah, vocês veem essa questão do suicídio hoje no mundo? Uma coisa que ultimamente eu venho gostando bastante é que ainda tem, mas estão pensando menos naquela questão de que o suicídio é porque a pessoa é falta de Deus, por exemplo, né? Acho que isso tem diminuído um pouco, pelo menos aqui onde eu vejo, né? E acho que isso tem sido legal, pensar que isso não é uma questão apenas falta de Deus, mas estão pensando mais nessa questão do sofrimento humano mesmo, né? E, Entendi. e não pensar dessa forma. Eu não quero causar um tipo de confusão, não é essa a minha ideia, tá? Mas o que o Cristo fez foi meio suicídio, entende? Diz que ele se entregou. Como Uhum. uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E ele morreu para pagar os pecados. E ele se entregou, né? Então, foi por amor. Então, ele se mata pelos pecados por amor. Essa questão da religião do suicídio sempre foi complicada. Por exemplo, na Idade Média, quem cometia suicídio, e a gente pode usar até o jeito que a gente fala para a gente pensar, cometeu suicídio, né? A gente não diz assim, fulano cometeu mentira, uhum. fulano cometeu estelionato, Verdade. mas ele cometeu suicídio porque é crime. É como se a gente estivesse criminalizando o suicídio, como se quem cometeu o suicídio fosse um criminoso, Uhum. entendeu? Uhum. Então, aí, a exemplo, a religião cristã vai dizer que isso é um pecado mortal, que não tem perdão, que não tem cura. Então, Cristo perdoa todos os pecados, menos o suicídio. Então, quando na Idade Média a pessoa se matava, ela não podia ser enterrada nos cemitérios cristãos. Uhum. Elas tinham que ser enterradas fora dos cemitérios cristãos, porque ela não era digna de ser enterrada ali junto com os cristãos. E daí não era colocada cruz na cova, porque a cruz era um sinal da salvação. Então aquela cova não tinha cruz.
Em determinado momento, na Idade Média, começaram a enterrar quem cometia suicídio sem a cabeça. Eles decapitavam a pessoa e enterravam o corpo sem a cabeça, como um sinal de que quase uma condenação, uma punição em relação ao suicídio. Então a gente traz, né, um pouco dessa herança judaica cristã de criminalizar o suicídio, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, de que o suicídio, para nós psicanalistas, é uma linguagem, é uma forma de querer dizer algo. E que pena que a pessoa está tentando dizer dessa maneira. E a gente tenta no consultório fazê-la dizer de outra forma, né? É isso. A Bia fez um comentário. Ela disse: Eu presenciei uma moça que se jogou na frente do metrô e me pergunto que tipo de agonia ela estava sentindo a ponto de fazer aquilo com ela mesma e o quanto de dor ela sentiu na hora. O suicídio, para nós, eu acho que é importante a gente pensar. Eu acho que está certo, Bia. Eu acho que as pessoas estão sofrendo. Eu concordo. Mas o que a gente tem que pensar é por que a mente está tão fraca que ela não dá mais conta de lidar com o sofrimento. Entendeu? Eu sei que eu vou arrumar um monte de confusão. Eu sei o que eu vou dizer. Mas ninguém me tira da cabeça que o problema do bullying é a falta de equiparação emocional da família em relação às crianças. Entende? Então, eu acho que o bullying é horroroso. Eu acho que o bullying é horroroso. E não deveria acontecer. Mas não dá para tentar se matar porque está sofrendo bullying. Isso mostra que talvez afetivamente as famílias não estão dando condições para que essa criança, para que essa adolescente consiga lidar com esse mal-estar. Estão me entendendo? Uhum. Então, a gente vive num mundo muito chato, que você sabe que tudo que você fala vira confusão, né? Então, isso que eu estou falando pode virar confusão. Pode ou não pode? Pode. Mas eu não estou dizendo, eu não estou a favor do suicídio, eu não estou a favor do bullying. O que eu estou tentando dizer é que talvez está faltando nas famílias afeto, simbolização da frustração, capacidade de lidar com o mal-estar. Essa ideia que a sociedade tem de que nós temos que ser felizes o tempo todo. Uhum. E como nós temos que ser felizes o tempo todo, quando a gente é criança, é fácil ser feliz. Só que quando a gente fica adulto, o pirulitinho que nos fazia feliz quando a gente era criança, não faz mais. E quando a gente é adulto, ser feliz é muito difícil. Muito difícil. E como a gente não dá conta dessa felicidade, nós nos sentimos fracos, doentes, amedrontados. E alguns querem fugir. Existe uma diferença entre querer morrer, desejo de morte e desejo de se matar. São coisas diferentes. Uhum. Tem gente que quer morrer, mas não quer se matar. Tem gente que diz assim, eu quero parar de sofrer. Mas se eu amo a vida, eu não quero parar de viver. Eu quero só que esse sofrimento acabe. Tem gente que tem medo do morrer, ou seja, eu não dou conta de enfrentar a morte porque eu não consegui viver bem, né? Então, eu acho que para nós a conversa tem que ser mais profunda do que essas pessoas que estão pensando em se matar, nós temos que ser, temos que tratar ela com amorzinho, temos que bater tapinha nas costas, temos que enxugar lágrima e olhar para ela, vem aqui, fica aqui no meu colinho para você não morrer. Não, não. O que a gente tem que pensar é por quê? Por que que as pessoas não se amam? Porque querer se matar é um desamor. Porque eu não me mato, porque eu me amo. E se eu me matar, eu vou parar de existir. Como eu me amo, a ideia de não existir me é absurda. Agora, se eu me amo, se eu não me amo,
a possibilidade de não existir é possível. Então, como a gente não está ensinando, como as famílias não estão ensinando o amor próprio, entendeu? Eu acho que essa é uma questão muito profunda para a gente pensar. E eu acho que nós, psicanalistas, nós não podemos falar o senso comum. Nós não podemos ficar dizendo, tem que só dar abracinho nessas pessoas. Não, tem que criar uma estrutura que é capaz de enfrentar o sofrimento. Né? E eu acho que isso é uma máxima do Freud. Né? O Freud, ele vai dizer assim, qual que é o objetivo da análise? O que a análise tenta fazer? Aí o Freud diz assim, o objetivo da análise não é dar ao paciente a ilusão da felicidade, mas é ajudá-lo a lidar com a infelicidade cotidiana. Tem infelicidade todo dia. Todo dia tem coisa ruim. Todo dia tem gente perversa ao nosso lado. Todo dia tem mentira. Todo dia tem gente que vai nos frustrar. Todo dia, todo dia. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Esse é o objetivo da análise. O objetivo da análise é essa maneira de se equipar psiquicamente, entendeu? Então, a grosso modo, a psicanálise ela está mais para... Deixa eu acabar minha analogia, tá? A grosso modo, a psicanálise está mais para academia do que para o hospital. Tipo assim, e vem aqui para que eu te cure. Não, não, não. Minha ideia não é te diagnosticar, te curar. Vem aqui para que você esteja forte para lidar com a vida e lidar com as pessoas que o que desejam de você. Então você vai lá e na academia e você ganha músculos. O que eu estou tentando dizer é que a análise nos dá musculatura psíquica. Gostaram da minha analogia? Sim. Eu inventei ela hoje, lá no nosso podcast, que eu estava gravando hoje o programa para nosso programa de TV, lá no CETEP, e daí nós estávamos falando sobre isso. E a psicanálise tem essa ideia de te fazer robusto psiquicamente, de fazer capaz de enfrentar isso, né? E de enfrentar as expectativas dos outros, de fazer você ser você mesmo, nos espaços possíveis que o mundo nos dá, porque nós não somos nós mesmos, não. Nós somos nós mesmos dentro dos limites possíveis. Sim. Porque a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Então, dentro do que os outros esperam de nós, dentro do que a sociedade prega, dentro do que a cultura ensina, o Lacan vai falar que tem um defeito. Sabe, ele vai chamar isso de grande outro, tá? O grande outro, que é tudo que esperam da gente, que é a língua que a gente fala, que a gente tem que aprender e se encaixar, que é a cultura que a gente tem que se encaixar, tudo isso, as expectativas que os outros têm de nós, é o grande outro. A mãe e o pai, em determinado momento, é o grande outro. Uhum. E diz que esse grande outro forma a gente. Mas esse grande outro tem defeito. Porque o que um quer da gente, o outro não quer. O que a cultura quer, ela vai mudando. O que a educação ensina vai se transformando. Então, nesse grande outro que é defeituoso, ele tem vazios, ele tem buracos. E a gente se faz, e é a gente, dentro dos buracos possíveis desse grande outro. Entendeu? Ou seja, a gente é o que dá para ser. É isso que o Lacan está falando. Agora diz assim, eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero. Não. Só que isso vai produzir muita angústia. E tem gente que não tem equipamento psíquico para lidar com essa angústia. E por isso a ideação suicida é um dos caminhos. Né? Então, o que a gente vai tratar? A gente vai tratar que a psicanálise vai trabalhar o suicídio não como um problema, mas como uma linguagem dessa incapacidade de lidar com a adversidade, e assim a gente vai ajudando as pessoas a se expressar fora do suicídio. Interessante. Muito interessante. Mais uma questão. E o pessoal tá comentando bastante, trazendo situações
que viveram, né, que estão se identificando com tudo isso que você está falando. E tem mais uma questão assim, Márcio, ó. Existe um perfil inconsciente de quem está em risco, ou todos nós, em algum momento da vida. Podemos flertar com esse limite? Eu acho que a nossa colega que fez a pergunta, ela fez uma pergunta muito sabida. Todos nós flertamos com a morte. O problema é a morte olhar de volta pra gente nesse flerte. Aliás, parece que eu estou falando do Nietzsche, né? O Nietzsche diz assim, a vida é terrível. É como a gente olhar para o abismo. O problema é que se a gente fica olhando muito tempo para o abismo olha de volta para nós. O problema não é flertar com a morte, o problema é ficar muito tempo olhando para a morte. Então a gente dá uma olhadinha para a morte e daqui a pouquinho sai fora. Ai, que vontade de morrer. Ah, não, eu tenho outras coisas para fazer. Ah, não, que vontade de morrer. Não, eu tenho que limpar a casa. Ai, que vontade de morrer. Não, eu vou comprar ali um tênis novo. Ai, que vontade de morrer porque eu perdi esse amor. Não, vamos fazer outro amor. E isso, para Lacan, é querer saber. A ideação suicídio seria não querer saber. Eu perdi um amor. Eu não quero saber por quê. Eu não quero saber se eu posso ter outro amor. Eu não quero saber. E daí esse não querer mais saber é que leva à ideação suicida. Né? A vida, ela é na linguagem psicanalítica, a vida é uma ilusão. Ilusão no sentido do que a gente coloca na cabeça, que é a vida. Uma ilusão não no sentido de mentira, tá? Mas sentido para a vida, propósito para a vida, plano de Deus para a vida, são coisas que nós resolvemos acreditar. É uma ilusão, entendeu? Nesse sentido. A ideação suicida seria a perda dessa ilusão. Como se não existisse mais nada. E se não existisse mais nada, eu também não quero saber de mais nada. Então é isso que startaria a ideação suicida. Né? Lógico que eu falei que há diferenças. Por exemplo, como eu acabei de falar aqui, tem uma ligação muito forte entre suicídio e melancolia, depressão. Né? Tem uma ligação muito forte entre suicídio e abuso infantil. Né? No consultório, a pessoa começa a falar com nós, eu tentei me matar 1, 2, 3 vezes. Daí a gente, quem é um psicanalista experiência, já fica esperando. Vai ter uma história de abuso infantil nesse meu paciente. Se talvez objetivamente real ou fantasioso. Porque às vezes é uma fantasia também, né? Uma incapacidade, uma fantasia da criança, né? Então tudo isso é importante. Beleza. O que mais que o pessoal está perguntando aí? Vamos lá. Ó, a Gleice fez um comentário. O desespero é tão grande que não se sabe nem como lidar com expectativas do outro. E um buraco negro, por falta de preenchimento da nossa psique. Em vez de abismo, é preencher com ponte. É isso. Muito bom. Eu acho que essa questão é muito importante para a gente pensar, né, gente? Que essa questão da ponte sobre os abismos. A gente não nega a dor. A gente só constrói pontes, acessos, para que a pessoa consiga sair dessa dor, se ela quiser. Né? A gente podia até complicar a conversa, por exemplo, nós teríamos, por exemplo, outras formas de suicídio, nós teríamos, por exemplo, a eutanásia, né? Que é uma forma de suicídio quando não existe mais possibilidade de extensão da vida. Né? Não há forma mais de viver. Viver, para mim, é só sofrer. Então, eu prefiro não viver mais. Nesse momento, a eutanásia não é um surto, a eutanásia ela não é uma loucura, ela não é depressão, ela é uma opção. A nossa legislação não permite isso. Né? Nos Estados Unidos, exemplo, existem estados que permitem, estados que não permitem. Né? Eu acho que essa questão do desejo de morrer perturba a gente. Porque todo mundo tem um pouquinho, entendeu?
E daí a gente fica bravo com quem comete o suicídio. Porque como que eu luto contra isso e aquele lá não lutou? Sabe? Um espelhamento da dor da gente, né? Então acho que é uma coisa legal para a gente pensar. Sim. Ô, Márcio, e como a psicanálise enxerga a ideia de que quem quer se matar não avisa? Tá sempre com É, um sorrisinho, tá tudo bem, vai tudo bem, né? Mas por dentro não está tudo bem. deu uma cortadinha, repete para mim, por favor. A pergunta é assim: como a psicanálise enxerga a ideia de que quem quer se matar não avisa? Aquela questão, Ah, sim, sim, sim. Não, a gente tem alguns mitos, né? Tipo, um mito é, e a pessoa que fala que vai se matar não se mata porque cão que late não morde. Não, às vezes o cão morde. Uhum. O suicídio, ele tem tipo de um roteirinho, né? Então, primeiro a pessoa tem a ideação suicida, que é assim, tô pensando em me matar porque a vida não tem mais sentido. É primeiro uma fala, uma ideia. Segundo, depois tem um ensaio. A pessoa diz assim, subi lá no prédio e pensei em me matar. Olhei para um caminhão e falei, vou me jogar debaixo. Aí já não é uma ideação, já é um ensaio. E terceiro é o ato. Então o suicídio, ele é um processo, né? Um processo desse movimento de linguagem, entendeu? Tem uma pergunta aqui da Lucy que diz assim, o que falar para um paciente que relata que tem uma ideação suicida, né? Interessante. Vamos pensar o que as pessoas, primeiro, o que o senso comum diz, o que as pessoas dizem, tá? Então, alguém vai lá para o hospital porque cometeu suicídio, o médico atende ele lá no plantão e diz assim, você não tem vergonha na tua cara, não? Olha aqui no hospital, tanta gente lutando pela vida e você que é tão tentando se matar. Aí a pessoa que já está destruída acaba. Depois disso, minha vontade de morrer aumentou em vez de diminuir, né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente que chegou para mim e disse assim: então, eu estou pensando de me matar. Eu levanto todos os dias pensando, eu vou me matar ou eu não vou me matar? Que é um paciente extremamente neurótico, né? Fica arrumando confusão para ele. Eu fico pensando que eu vou me matar, que eu não vou me matar. Eu fico pensando isso o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí eu peguei, ri para ele e falei: se você se matar, você não vai mais precisar pensar, né? Aí ele abaixou a cabeça e falou assim: não, não vou me matar não, porque eu gosto de ficar pensando se eu vou ou não me matar. Se eu me matar, eu vou perder a opção. Então, o que você quer me dizer? Né? Então, a pessoa chega e diz assim: então, eu tomei remédio tomei remédio para tentando me matar. Aí um psicanalista, ele não fala, olha que ruim que você fez, ou você não deve fazer isso, ou como você teve coragem. Talvez a pergunta de um psicanalista é, então me fala, e aí? Foi bom? Foi bom tentar se matar? O que você quer me dizer quando você tenta fazer isso? Ou como nós não levamos para um lado moral. Não é que não exista o lado moral, é que já tem muita gente fazendo isso, entendeu? Já tem muita gente fazendo isso. Então a gente vai numa outra direção. De fazê-lo conversar com ele mesmo, né? Porque o que muda o paciente não é o que eu falo para ele, nem o que ele fala para mim, mas o que ele ouve do que ele fala. Então a gente tenta fazer o paciente se ouvir. Por que que ele cometeu isso? O que que ele está tentando dizer, né? Então acho que isso é uma coisa bem, bem bacana. Sim, sim. A Andressa também fez um comentário que tá até rolando aí na internet, né? De uma moça que aceitou ir para Marte. Não sei se você já viu esse post aí. E aí ela Hum, perguntou assim, ó. Uma moça jovem aceitou ir para Marte e sabe que se der certo ficará lá e não voltará. E aceitou isso. Podemos considerar um tipo de suicídio aceitar a morte por uma realização?
Tem que avisar ela que mulheres são de Vênus e homens são de Marte. Que ela está indo para o planeta errado. Ela tem que ir para Vênus. Ela vai multiplicar lá, O quê? Eu acho que... bem, o que vocês dois pensam? Fala, quando vocês ouvem esse tipo de comentário, o que vocês sentem? É que assim, é difícil falar só assim, né? Teria que entender o que ela pensa sobre isso, né? Qual que é esse desejo dela de estar lá, de ir para lá, né? Acho que só por esse comentário fica um pouco Um vazio. pouco vago, né? Mas dá para entender a preocupação da pessoa, né? Em tirar essa dúvida aí, né? Eu acho que é duas coisas, né? Uma que a gente pensar. Uma, para pensar, é por que ela quer ir para lá. Uhum, A segunda é por que a gente resolveu prestar atenção nisso. E a terceira, por que a gente tenta conversar com o outro sobre isso. Será que é mais E sobre é, a gente, né, Márcio? porque é o seguinte, desculpa, mas você pode tentar para querer ir para qualquer lugar, né? Mas eu entendo que talvez seja um movimento assim, ai, que vontade de não estar aqui, Uhum. entendeu? Às vezes o suicídio, você pergunta para alguém assim, por que você quer se matar? E ele diz assim, eu queria não sofrer mais. E esse movimento não é uma ideia de morrer, mas é uma ideia de viver sem sofrer. Uhum. E pode ser, psiquicamente, uma idealização de um momento na vida onde nós estávamos vivos e só tínhamos amor, só tínhamos afeto, mas não tinha boleto para pagar e não tinha confusão. Ou seja, o útero materno. Então, talvez, pessoas, né, principalmente aqueles que têm uma relação meio complicada com a mãe, sabe? Então, é um desejo de estar no materno antes de encontrar essa mulher que eu não consegui me conectar direito a ela. Entende? Então, seria uma ideação, não suicida, mas uma ideação uterina, de Uhum. voltar a um estado de vida sem problemas. Né? Então, como é que a gente vai saber disso? Na análise, o paciente junto com o terapeuta, junto com o paciente, vai buscando esses caminhos, né? Sim, sim. Uma pessoa que tenta suicídio sente a dor, por exemplo, de se mutilar, ou a mente esconde a dor e assim a pessoa prossegue até o É. fim? Bem, acho que vocês poderiam fazer uma outra live sobre automutilação. Boa. E é um assunto muito recorrente, muito legal da gente conversar. Tá? A gente sempre liga suicídio à mutilação. Mas a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, a automutilação é um fenômeno moderno. É um fenômeno de 20, 30 anos para cá. Então, o que nós psicanalistas temos que pensar é o que aconteceu na estrutura da família que mudou de 30 anos para cá. Entende a minha pergunta? Uhum. O que mudou na maneira que a gente cuida das crianças de 30 anos para cá? O aumento da tecnologia, as redes sociais e, principalmente, nenhum dos pais estar mais em casa. Então, as gerações anteriores, a mãe ficava em casa, o pai saía para trabalhar. Nós Uhum. agora temos o movimento de terceirizar a criança. Então, não tem mãe, não tem pai, joga a criança, coloca a criança na creche, coloca a criança no ensino integral. Mas nós, mamíferos, nós somos feitos para serem cuidados pelos pais. Os nossos filhotes têm uma constituição para serem cuidados pelos pais. Então, parece que nós ficamos sem muita estrutura afetiva. Interessante pensar que a automutilação é um fenômeno principalmente de mulheres. Olha como é interessante fazer uma live do que eu estou falando. Sim. Menos homens, mais mulheres, e entre esses, e também fenômeno
de muitos adolescentes homoafetivos. E o que significaria, né? Quando você pergunta para um adolescente por que ele está se cortando, por que ele está com cortes e está se mutilando, que pode ser arrancar sobrancelha ou arrancar cabelo também, né? Arrancar a ponta das unhas, que também é uma automutilação. Ele diz assim, me alivia. Uhum. Então, a mutilação não é suicídio. E não tem a ver com o suicídio. E o que eu vou dizer é meio complicado, tá? Presta atenção. Se ele se corta para se aliviar, porque ele diz que quando ele fala e faz isso, a ansiedade baixa e ele se sente melhor, olha que coisa doida. Então quer dizer que ele se corta não para se matar, mas ele se corta para não se matar. Porque quando ele se corta, a dor que poderia levá-lo para o suicídio diminui. Porque ele está transformando dor psíquica em dor física. Uhum. Novamente, não me julguem. Eu não estou dizendo que isso é bom. O que eu estou dizendo é que isso é um sintoma. E para nós psicanalistas, o sintoma é uma linguagem. Então, se cortar para mim tem muito a ver com a ansiedade, que tem muito a ver com a rejeição, porque as pessoas que se cortam são pessoas que se sentem extremamente rejeitadas afetivamente, extremamente carentes. Então, para mim, esse fenômeno moderno da automutilação seria uma manifestação moderna da histeria, que é o que Freud usou para inventar a psicanálise. Sabe que falam que aquelas mulheres que Freud estudou, que ficaram... Então, talvez, eu estou falando para a gente pensar, talvez a automutilação seria uma maneira, assim como havia a linguagem daquelas doenças daquelas mulheres, lá na época do Freud. Então, a automutilação poderia ser uma manifestação histérica, de histeria de angústia. Entende? Então, aí muda a ideia, não muda? Sim. Muda o conceito. Ô, Márcio, e a questão do... Tem muitos casos também que a gente vê as pessoas tomando remédios. Por exemplo, eu tenho que tomar um comprimido só e tomo 5. Também, o que você pensa a respeito? Qual é o primeiro aditivo que a gente usou na vida, Mônica? Qual a primeira coisa que a gente engoliu? E quando nós engolimos, o prazer de tudo resolvido. O leite da mamãe? O leite da mamãe. A pessoa que faz isso, ela está dizendo, mais leite, mamãe. Porque isso é o que me faz feliz. Mas lembra da Melanie Klein? Só que esse seio que é bom também é mal. Uhum. Como eu pude estar mal, sendo que esse remédio me faz bem. Então eu quero mais do que eu preciso. Melanie Klein, seio bom e seio mal. Que seria o remédio e o fármaco, que é o remédio que vira droga. Sim. Ó, tô dando para vocês uma ideia totalmente diferente. Muito bom, verdade. Então, por exemplo, a gente poderia pensar, então, partir do remédio, que é o fármaco, para droga. Porque remédio também é droga. Uhum. Remédio é droga lícita, e o que a gente chama de droga é droga ilícita, né? Mas os dois são droga, tanto que na farmácia a gente chama de drogaria. A pessoa que é dependente químico, quando ela está no auge do entorpecimento, ela vira os olhinhos, ela retrocedeu a um bebê de 1 mês no bico do seio da mãe. Não preciso de mais nada. Tudo que eu preciso no mundo está aqui. Teta, peito, teta e leite. Então eu só preciso dessa droga. Entendeu? Então, isso seria uma involução ou uma regressão a esse estado de vida, entendeu? Que seria uma ideia totalmente nova para a gente pensar, né? E daí a gente vai de novo, né? Mamãe, papai, função paterna, função materna, psicanálise.
Sim. E existe suicídio inconsciente? O suicídio, ele é um ato. Então, como ele é um ato, ele é consciente. Mas pode ter no inconsciente, como nós estamos falando, um desejo de morte. E pode ser esse desejo de voltar para o útero materno, ou seja, no útero materno, o que eu tinha não é uma vida como propriamente a gente tem hoje. Então eu queria voltar a um estado de vida onde eu não precisava pensar, não precisava decidir e eu só tinha vida. Então poderia ser isso, né? Como nós estamos falando, né? Instintivamente, nós temos uma pulsão de vida e nós temos uma pulsão de morte. Uhum. E isso são pulsões da natureza. Todos nós temos uma ideia clara da extinção. Nós, seres humanos, isso caracteriza a nossa espécie. A morte, ela leva alguns de nós. Mas a noção da morte salva a todos nós. Saber que a vida é finita, saber que eu não tenho todo o tempo do mundo, saber que eu não sou eterno, saber que eu não posso todas as coisas, saber que eu tenho um tempo. Mas eu andar direito, amar as pessoas, cuidar melhor dos meus relacionamentos, aproveitar meus filhos. Se eu fosse um ser eterno, a pessoa me fez alguma coisa, eu ia pedir perdão, me acertar com ela. Nem imagina, de jeito nenhum. Eu sou eterno. Eu tenho todo o tempo do mundo. Daqui 10 mil anos a gente conversa. Uhum. Mas eu não sei o dia de amanhã. Então, o que faz a vida, o que faz a alegria de nós vivermos mais um dia, é a validação, a métrica de que nós temos menos um dia. Entende? Então, essa noção da morte é que equilibra a vida, que faz nós sermos seres do amor, né? Então, é uma coisa bem bacana para a gente pensar. O suicídio, nós psicanalistas vamos tratar de uma maneira totalmente diferente. Então, quando olha meu rosto, tá? Olha meu rosto. Doutor, eu gosto de repolho com jiló na salada. Sei. Doutor, eu tentei me matar esse mês 2 vezes. Sei. É a mesma coisa. Olha a ideia. Agora a diferença, tá? Doutor, eu tentei me matar 3 vezes esse mês. Nossa! Entendeu? Quando a gente age desse jeito, nós ajudamos o paciente a se conter. Entendeu? E a entender de que isso, para nós, não faz diferença. Uhum. De que ele não é menor porque ele tentou o suicídio, né? Então, isso para o senso comum, eles falam que é frieza, mas não é frieza. É uma maneira de dizer, eu preciso me esvaziar para conter o teu caos. Porque o paciente é o conteúdo do caos. Eu só consigo controlar o caos do paciente se eu me esvaziar da moral. Uma das coisas que a gente decora quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente pega o Jung falando: estuda todas as técnicas, domine todo o estudo, mas quando você for atender alguém no consultório, que seja apenas uma alma tocando outra alma. Oh, que coisa linda! Mas vamos levar para o Freud. Era encontro de duas almas, mas uma alma cheia que se encontra com uma alma vazia e se esvaziou por amor ao seu paciente. Então eu me esvazio da minha moral, dos meus saberes, para buscar com o paciente um novo saber. Sim. Eu me esvazio de tudo para conter o caos do paciente. Né? Exemplo, doutor, eu me separei. Você sabe que quando a gente se separa, a gente perde o chão. É lógico que a gente sabe, é lógico. E que um psicanalista diz, não sei não. O que é perder o chão quando se separa? Me conta. Eu me esvazio do saber do que é perder o seu chão
para junto com o paciente buscar um novo saber. Isso é um ato de amor, gente. A psicanálise é a cura pelo amor. Nada é mais amoroso do que você ouvir alguém com dor, única e exclusivamente tentando ouvi-lo, sem querer lhe dizer nada, sem querer lhe dar conselho, sem querer lhe dar direção, mas acreditando que ele mesmo achará o seu caminho. Isso é um ato de amor imenso. Sim. Nós já estamos caminhando para o fim, né? E tem uma última pergunta aqui, e que cabe bem com isso que você acabou de falar. Quer fazer? Então eu vou para a penúltima pergunta, que é assim: afinal, o que a psicanálise pode oferecer que nenhuma outra abordagem oferece quando falamos em prevenção ao suicídio? Eu acho que é a escuta. Sim. Escutar o paciente. Quando eu chego para o paciente e digo assim, vou te ensinar porque você não deve se matar, você não está escutando, você está falando. Eu acho que esse acolhimento de ouvir o paciente, só a psicanálise tem. Uhum. A psicanálise é uma técnica de escuta, não é uma técnica de fala. A nossa terapia é a cura pela fala. De quem? Do paciente, não do terapeuta. Então, fazer o paciente se ouvir é o que vai fazer toda a diferença. Sim. Vamos para a última pergunta, então? A minha pergunta é a seguinte: já temos bastante psicanalistas aqui na live aqui, né? E quero de antemão pedir ao pessoal que nos ajude, segue a gente aqui. Inclusive a gente precisa chegar a 1000 seguidores para poder conseguir, por nossa conta, abrir as lives, né? Cida, fala para o pessoal o nome do seu Instagram. É Espaço Reconectar, né? Só clicar no nosso ícone aí já consegue seguir a gente, tá bom? Segue a gente, nos ajude aí a continuar fazendo essas lives. E aí minha pergunta é o seguinte: no setting, quando que nós devemos intervir, fazer uma intervenção, se para uma pessoa que constantemente vem dizendo, falando que quer cometer esse ato? Tem algum momento que a gente precisa, mesmo assim, fazer uma intervenção mais severa? Isso é um problema ético, né? Porque você tem um compromisso de confidencialidade com o seu paciente. Isso. Só que chega um momento que talvez a gente tenha que quebrar esse compromisso em nome da vida, né? Então, quando que a gente tem uma intervenção, exemplo, de falar com a família, certo? Quando a pessoa sai da ideação suicida. Lembra que eu falei que tem ideação, ensaio e ato suicida? Quando você está na ideação suicida, você simplesmente ouve. Quando o paciente caminha para o ensaio, aí talvez ele precise de uma intervenção. Entendeu? Então, quando ele ultrapassa a conversa de eu quero me matar, e ele vai para a conversa, eu comprei remédios, eu comprei veneno, eu subi no prédio. Entendeu? Aí bem, para encerrar, eu quero dizer uma coisa triste. Todos os grandes psicanalistas que a gente admira tanto, Freud, Winnicott, Lacan, Malenclay, a gente pode colocar o Jung também, perderam pacientes para o suicídio. Todos. Porque nós não conseguimos controlar a vida. A vida, ela escapa pelos dedos. Se alguém quiser se matar, gente, olha o que eu vou te dizer, ninguém vai impedir. Ninguém. Mas o importante não é saber que todos perderam pacientes para o suicídio. O importante é saber quanto eles ajudaram, quantos pacientes eles ajudaram a morder a vida com mais gosto. Sim. E desistir da ideia de partir. Eu acho que isso que é importante. Que bom. Sim. Agradeço a todos que estiveram aqui, agradeço pelo convite, espero ter podido ajudar, né? E ter tido um papo interessante.
Sim, nós que somos muito gratos. Eu aprendi demais, tenho certeza que todo mundo aqui, né? Com certeza. Aprendemos muito, refletimos muito, pensamos muito juntos, né? Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, pelo seu tempo aqui com a gente. Temos 2 temas de live aí para as próximas, né? Ah, legal. Que bom. Precisando de mim, eu estou aí à disposição. E convidar todo mundo aqui que está aqui na live, que o Congresso do CETEP, o Congresso Nacional do CETEP, do dia 15 de novembro, está chegando. E em 16, vamos estar reunidos. Olha que tema. Entre likes e solidão. Saúde mental e relacionamentos e líquidos na era digital. Olha que coisa sensacional para a gente discutir. Então, Muito necessário. e aí a gente ainda está com a promoção lá do CETEP Day. Então, quem não fez inscrição lá, faz rapidinho, que tem uma promoção bacana lá para você se inscrever. E no mais, estou aí à disposição lá no CETEP, para quem quiser. E o pessoal que é de Campinas, passa lá para tomar café comigo. Vamos bater um papo, A tá gente bom? não está muito longe, não. Qualquer dia, Ó, qualquer tarde, nós aparecemos por lá, hein? chega lá. Vai ser muito Muito bacana. obrigada, Um Márcio. Uma boa abração, noite para gente. Tchau. você, boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, boa noite. Tchau. É.